Boa noite aí, quem estiver assistindo. Hoje é o terceiro dia da quarentena aqui imposta pelo coronavírus. A situação é muito preocupante. Eu fiz até um estoque de alimentos para me isolar, né? Isolar a família. Certo? Se houver uma pandemia aqui na cidade, se o caos se instalar, se o vírus se instalar aqui, eu quero poder passar vários dias sem precisar sair de casa, né? É muito grave. O que a gente está sabendo, me parece que as autoridades estão omitindo informações para evitar o pânico. Mas esse vírus é muito mais letal do que ele é divulgado. Certo? Ele pode eliminar, além dos idosos, que são muito vulneráveis, tem já assim, o pulmão debilitado, a saúde debilitada, ele pode eliminar os diabéticos, as pessoas que têm asma, quem tem problema respiratório, como no meu caso eu tenho rinite alérgica, quem tem problema no coração, pressão alta, ou alguma coisa assim. Felizmente a minha pressão é ótima nesse ponto. Eu estou preocupado com minhas filhas. Eu tenho duas princesas, uma de 4 e outra de 8 anos, e minha mulher. Preocupado com elas. Preocupado com a minha cidade, preocupado com o meu país. A situação é grave, o comércio fechou as portas por um decreto da prefeitura e do governo estadual. A polícia e a vigilância sanitária foi nos bares e nos restaurantes e fechou, certo? Só estão abertas as farmácias e os supermercados. Ou então esses pequenos comércios que vende alimentos, certo? E é isso, é uma situação muito preocupante. Quando a gente pensa no que já aconteceu na China e na Itália, principalmente na Itália, informação que nos chega, são milhares de mortos. No caso do Brasil, sem uma medida emergencial adequada da parte do nosso governo, nós estamos sendo governados por incompetentes, ou por gente sociopata, ou por gente desalmada, certo? Então, além da crise econômica, além da crise da biologia, da crise biológica, a gente tem uma crise econômica que vai se alastrar pelo mundo. Nós não sabemos o que vai acontecer depois disso. É muito grave, cara, a situação. É muito grave. O sistema de saúde, né, do país vai colapsar. Não tem testes para diagnosticar o coronavírus. Não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem leitos hospitalares. E muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Porque ele ataca os pulmões e as pessoas precisariam de respiradores artificiais aos milhares. Nós não temos isso. Não tem cura. Não
não há vacina, não há tratamento. Então, e nem há diagnóstico, nós não vamos ser nem diagnosticados, só vamos sentir o impacto da doença, cara. Uma gripe pesada, no primeiro momento só uma gripe, aí depois se agrava para uma falta de ar, não é? E pode culminar com a morte. É muito grave. E o idiota que nos preside, cara, que foi eleito, né, por a população, eu tenho pelo menos a vaidade de não ter votado nesse idiota. Geralmente os historiadores não são fáceis de serem iludidos com um discurso falacioso. 4 anos estudando história e anos, no meu caso professor, né, anos dedicado ao magistério, faz com que eu entenda a importância de se escolher um bom candidato que tem compromisso com a sociedade, um bom partido que tem compromisso com a coletividade, com a democracia, com a república. A população brasileira foi iludida e elegeu uma pessoa despreparada, certo? Está se deixando arrebanhar pelo discurso falacioso das elites, da classe média alta, e abandonou o discurso de esquerda que protege a classe pobre, a classe humilde, a classe trabalhadora. Aí você joga nessa situação de diminuição do Estado, de colapso da economia, uma equipe desta, cara, um presidente que não tem compromisso com sua gente, que detesta o Nordeste, que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o pobre, que é indiferente aos problemas sociais do país. E aí joga uma epidemia de coronavírus. E só a gente vê esse negócio do teto dos gastos, né? Uma lei aprovada na época do Michel Temer que proíbe o governo de gastar numa área X, né? Como é necessitado, né, essa área. Agora a gente tem uma epidemia dessa, calamidade como essa, e o governo é proibido de gastar. Aí ele precisa retirar da educação e de outras áreas para gastar na saúde. Os caras estão preocupados em economizar, cara. Os caras estão preocupados em economizar. Olha só que loucura. Olha só aí que loucura, né? Os nossos governantes, o nosso presidente está preocupado em poupar dinheiro numa situação de calamidade como essa, certo? E puxar saco, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, né? Não tendo o que fazer, vai comprar a briga, vai atritar, vai ofender a China, depois de ter ofendido a Venezuela, ter ofendido as pessoas de esquerda, ter ofendido os negros, ter ofendido, enfim. Esse indivíduo vai atacar a China, cara, que é o nosso maior mercado consumidor do agronegócio brasileiro, certo? A China é o nosso maior comprador. Aí o cara vai. Interessante, eu percebi uma coincidência. Sempre que o Trump nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Trump, ataca a China ou ataca a Venezuela, em seguida os Bolsonaro, né, seja o Bolsonaro pai ou os filhos, repetem o discurso. E esse idiota, se esse cara sobreviver mais de um mês no poder, né? Nós estamos falando de que dia? Hoje é 20, né? 20 de 3 de 2020. Se esse cara sobreviver mais de um mês, assim, já dei fé que o brasileiro é um povo banana mesmo, viu? E o que esse cara tem feito, cara? O que esse cara tem feito com a população, a maneira como ele tem tratado a população, é vergonhoso.
Parece até aquele personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, né? Que humilhava o pobre e era eleito. Os caras, além de comprar essa briga com a China, né, o cara vai lá para os Estados Unidos, no auge de uma pandemia global, a China com milhares de óbitos, uma pandemia instalada, a Itália com uma pandemia instalada e milhares de óbitos, Portugal agora, depois Espanha, França, certo? O mundo se fechando e o cara vai visitar o Trump com uma equipe de 30 indivíduos ou mais, entre ministros e assessores de segurança e tal. Todo mundo pegou o coronavírus lá. Até o presidente da República, né? No primeiro momento ele anunciou, ele confirmou que estava com coronavírus, aí depois ele voltou atrás, disse que não estava. Aí ele vai, organiza, ele participa de passeatas, cara. Passeatas de apoio a ele, sabendo não que ele é um analfabeto, né? Ele não respeita a ciência, não respeita nada. Então, vai lá pegar na mão, abraçar, incentivar passeatas. Vai condenar milhares de brasileiros à morte, principalmente os grupos de risco aí, os asmáticos, as pessoas que têm pneumonia, os fumantes, os diabéticos, os cardíacos, os idosos. A gente vai morrer aos milhares. A população não vai fazer nada, vai continuar apoiando um idiota como esse, um cretino como esse, um canalha. Vamos torcer pra gente atravessar isso aqui vivos, sair do outro lado da travessia vivos, viu? Muita gente vai morrer. Eu espero que não minhas filhas, não minha mulher, não minha família. Ainda é inevitável.